todos com os olhos fechados. Senhor Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, tão agradecidos, porque o Senhor tem dirigido o pastor desse povo, e a esse povo para estarem reunidos aqui, Senhor, e o Senhor tem sido glorificado, o Senhor tem sido adorado, o Senhor tem sido amado. Eu penso que vidas têm sido abençoadas, e o Senhor não perde a oportunidade de agraciar os teus filhos com aquilo que eles precisam. Eu peço que nesse momento o Senhor venha abençoar a tua palavra e que possa cair como um bálsamo no coração, porque nós precisamos de bálsamo. Nós precisamos do teu Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o teu Espírito Santo envolva cada coração nessa esperança que temos em ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. É um prazer para nós estarmos aqui. E eu não sei com qual frequência que vocês fazem isso, mas se vocês vêm aqui ter culto assim todo mês, eu acho que eu vou mudar para cá, pastor Couto. É muito bom. Eu estava sentado ali, já chorei, já glorifiquei a Deus, ouvindo os hinos. E esses tempos atrás, alguém chegou para mim e disse para mim que eu era muito chorão. E aí, um dia, eu lendo as eras da igreja, eu vi o profeta dizer que Jesus foi o homem mais chorão que existiu. Aí eu falei assim, tô bem feito, então. Amém. Né? Eu vou tentar encurtar as 4 horas em uns 40 minutos, mas vou deixar. A hora que vocês não quiser mais ouvir, daí vocês dão um sinalzinho, eu paro, tá? Gostaria de convidar vocês para abrir as suas Bíblias no livro de Cantares, capítulo 1. Vamos ler o versículo 5 até o 8. Livro de Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 5 até o 8. Eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu ser morena, preste atenção em cada palavra, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o recolhes pelo meio-dia? Pois, por que razão seria eu como a que erra, ou a que vaga, né? Ao pé dos rebanhos dos teus companheiros? Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, saí-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras junto à morada dos pastores. Que o Senhor abençoe a sua palavra, pode se assentar. Eu vou ficar aqui na frente, fica melhor, mais perto de vocês, eu acho. E aproveitando assim esse ambiente informal que nós estamos, eu vou falar essa noite a respeito de um tema
que eu daria um título: O Retorno do Rei. Vocês ouviram? O retorno do rei. Por que o retorno do rei? É porque nós temos um rei e temos desse rei a promessa de que ele retornaria. Amém? Quando nós olhamos o livro de Cantares, Cantares de Salomão foi escrito por Salomão. O que o nosso profeta já falou a respeito do livro de Cantares? Ele diz que o livro de Cantares é o coração da Bíblia. É o centro da Bíblia. E, de fato, entre os 66 livros da Bíblia, Cantares é o livro que está exatamente no meio. Agora, quem foi Salomão? Salomão foi o rei mais sábio que já existiu. Rei e homem, exceto o Senhor Jesus Cristo. Salomão, ele escreveu e foi colocado na Bíblia 3 dos livros que ele escreveu. Ele escreveu muitos livros. Mas vocês lembram que o profeta disse que esta Bíblia, ela é inspirada em cada letra. Então, dos livros que ele escreveu, 3 foram divinamente inspirados e estão na Bíblia. A vida de Salomão, ela teve altos e baixos. Ela teve momentos difíceis, momentos de alegria, de grandeza e momentos de queda, momentos onde ele esteve desviado. E nesses 3 livros que Salomão escreveu, o primeiro livro de Provérbios, ele escreveu no auge da sua sabedoria, antes de ele se desviar. E depois nós temos mais um livro que Salomão escreveu. Vocês sabem qual é o livro? Eclesiastes, que Salomão escreveu depois de ele haver voltado do período onde ele havia se desviado. E o livro de Cantares. O que é o livro de Cantares? Assim como alguns salmos, o livro de Cantares, ele é um cântico. E ele conta a história do romance entre um homem e uma mulher. Mas como nós estamos falando em termos espirituais, tudo na Bíblia tem um tipo. E esse tipo, ele corresponde à realidade. Ele é uma sombra do real. Ele é um ponto que aponta para algo real. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, o profeta ele diz assim, que nós deveríamos ver a Cristo em cada versículo da Bíblia. Muitas vezes eu já li a Bíblia, você já leu a Bíblia, e talvez você fique pensando assim, como eu vou ver Jesus nesse versículo? Aí na sequência o profeta continua e diz, se você lê um versículo e não ver Jesus ali, volta e leia de novo, porque ele está ali. Jesus é o centro da Bíblia. O nosso profeta nos ensinou a sermos cristocêntricos, ou seja, Cristo é o centro de tudo. Amém? Então nós olhamos e vemos essa palavra de Deus, ela é dividida no Velho e no Novo Testamento. E o Velho Testamento, ele foi dado para um propósito. O Novo Testamento foi dado para outro propósito. Mas toda a palavra de Deus, ela foi dada para mim e para você. Ela é um presente. Uma vez chegou uma pessoa no escritório do profeta e chegou e disse assim, irmão Brano, eu gostaria que você orasse por mim para eu ter uma visão do Senhor. Aí o irmão Brana falou assim, você lê a sua Bíblia? E a pessoa disse, sim, leio. Aí ele disse assim, ó, cada vez que você abrir a tua Bíblia, você está tendo uma visão de Deus. Então, mesmo no livro de Cantares, que é um livro romântico, é um romance,
natural, tipificando um romance espiritual. Mesmo aí, existe um propósito. E o irmão Brana diz que este livro é o coração da Bíblia. O coração da Bíblia. E se você já leu o livro de Cantares, existem momentos ali aonde a intensidade do amor entre aquelas duas pessoas que Salomão escreveu contando a história de um romance, te leva até mesmo a pensar, mas o que esse livro está fazendo na Bíblia? O que esse livro está fazendo na Bíblia? Lembra? A Bíblia é a palavra eterna de Deus que não vai passar. E o que esse livro está fazendo aí? É porque Deus nos amou de tal maneira que Ele desejou ter um romance conosco. Ele desejou ter um romance comigo, contigo. E nós olhamos e vemos essa palavra dividida em 2 testamentos. E qual o propósito do Velho Testamento? O irmão Brana ensina que o Velho Testamento só tem um propósito, que foi produzir, manifestar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Velho Testamento, ele culmina, ele termina quando o sangue foi derramado e foi feita uma nova aliança. Ali foi apresentado a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um homem 100% e Deus 100%. E o Novo Testamento, qual o objetivo do Novo Testamento? O propósito do Novo Testamento era para produzir a sua igreja. O Novo Testamento é para produzir a sua noiva. Então, quando nós olhamos nisso, nós vemos que em todos os ângulos é Cristo, 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 Cristo. E quando nós vemos o livro de Cantares, ele está escrito na forma de poemas, está escrito na forma de símbolos, está escrito na forma de uma palavra que te deixa assim, às vezes até mesmo sem você conseguir entender a clareza dela, ou o propósito dela. Mas quem foi Salomão que escreveu? Salomão, ele teve muitas rainhas e muitas concubinas. Mas quando você lê o livro de Cantares de Salomão, você entende que Salomão, ele amou uma mulher. Ele amou apenas uma mulher. Salomão, sendo o homem mais sábio que existiu, o irmão Brana diz que ele, no seu reinado, no seu poder, ele é um tipo de Cristo no milênio. Jesus Cristo assentado no trono de Davi, reinando por 1000 anos, sem a interferência do diabo. O diabo estando amarrado. E Salomão sendo um pequeno tipo de Jesus Cristo, no milênio, governando. O que aconteceu no tempo de Salomão? Salomão, com aquela sabedoria que ele recebeu, ele enriqueceu o povo de Deus. Ele fez prosperar a Israel. Mas como que ele obteve essa sabedoria? Quando ele havia oferecido holocaustos, e ele havia oferecido o templo, e ele havia oferecido, em primeiro lugar, para Deus. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus. O que é que Salomão fez? Ele, quando ele foi dormir, Deus apareceu para ele e disse assim: Salomão, peça o que você quiser. Nós não estávamos falando antes aqui sobre milagres, sobre pedir a Deus? Ele disse para Salomão: peça o que você quiser. Salomão poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido a vitória sobre os inimigos remanescentes de Davi, seu pai, que ainda ficaram. Mas ele estava se sentindo um menino bobo, sem capacidade de governar o Israel. Aí o que Salomão falou? Falou assim: Senhor, esse povo é um povo importante para ti. É um povo muito grande, eu sou um bobinho. Eu sou mal saído das fraldas. Me dá sabedoria
para mim apacentar o teu povo. Aquele pedido agradou tanto a Deus, porque não foi um pedido egoísta, não foi um pedido olhando para o seu próprio umbigo, para a sua própria glória, não foi. Ele falou assim, me dá sabedoria para eu guiar esse povo. E esse é o pedido de todo verdadeiro pastor. É um pedido que não é nem para ele. Eu sei porque eu sou filho de um pastor. E quando eles oram, eles não oram por si. Eles oram, ajuda o meu povo, ajuda a minha irmã, o meu irmão, que está passando por essa dificuldade. Aquela pessoa que eu tenho que dar um conselho, me ajuda a dar um conselho, porque é teu povo. E foi assim que Salomão agradou a Deus, e Deus gostou tanto de ser colocado em primeiro lugar. Por quê? Quando você coloca o povo de Deus em primeiro lugar, você está colocando a Deus em primeiro lugar. Porque o profeta diz que não tem como você amar a Deus se você não ama o seu povo. Então ele colocou a Deus em primeiro lugar e Deus disse, Salomão, eu vou te fazer sábio, mas tão sábio, que antes de ti nem depois de ti não vai ter outro igual. E você não pediu nada para você. Eu vou te dar riquezas. Riquezas. Você pensa que o Bill Gates é rico? Que o Warren Buffett é rico? Ou esses outros bilionários? São mendigos perto do que Salomão foi. O que Salomão tinha na sala dele, esses homens nem com todo o dinheiro conseguem comprar. Salomão e a Bíblia começa a descrever o que Deus derramou em Israel por causa do pedido rendido de um homem. A ponto de a Bíblia dizer que o ouro, exceto quem carrega uma aliança na mão, não conhece ouro. O ouro era comum em Israel. E a prata, tinha tanta prata que era que nem cascalho. Não tinha valor em Jerusalém a prata. Por quê? De tanto que havia. E o reino de Salomão foi poderoso sem guerra. Foi um reino onde não houve guerra e foi poderoso. Eles temiam aquela sabedoria. E o irmão Branham diz que aquela sabedoria era o mesmo discernimento manifestado do Filho do Homem que operava no seu ministério. E ele chega a dizer que se os Estados Unidos reconhecessem aquele dom, eles não precisariam ter sistema de defesa. Se os Estados Unidos reconhecessem aquele dom, eles não precisariam ter armas. Os Estados Unidos não reconheceu, mas eu reconheci. Você reconheceu. E isso já mostra a grandeza de Deus ao eleger pequeninos. Quem que sou eu? Quem que é você? Agora, Salomão, eu gosto de falar com as minhas palavras, né? Então, mas você pode ler na Bíblia, e você vai encontrar isso ali, às vezes em forma de poema, às vezes em forma de provérbios, ou a maneira como Salomão coloca. Você observa, a Bíblia diz que o que Salomão fez, ninguém fez. Salomão, a guarda de elite dele era de 12.000 cavaleiros. E ele ocupava 1.000 cavaleiros por mês. E 11.000 descansavam e treinavam. E ele tinha 40.000 estrebarias. 40, nós olhamos e vemos, achamos os fazendeiros do Mato Grosso rico. 40.000 estrebarias. E a quantidade de churrasco e comida que Salomão gastava por dia começava com 20 vacas. Por dia no castelo dele, no palácio dele. Será que ele era rico? Churrasco todo dia, de segunda a segunda, sem contar os cordeiros, os servos, sem contar as outras iguarias que eram trazidas. Era, aqui eu estou vendo, eu acho que é saco de ração, mas era sacos e sacos de farinha de trigo, que eram gastas para quê? Para alimentar a casa de Salomão. De
tanta riqueza e abundância. E Salomão era só um tipinho do nosso verdadeiro rei no milênio. É a Bíblia mostrando só um pedacinho, para você ter uma noção do que vai ser esse milênio. E ela mostra o poder desse pequeno rei Salomão, que é grande, para você ter uma pequena noção do poder do verdadeiro rei. Aí você olha aquilo dali e você vê como que Salomão, depois que ele terminou a casa de Deus, ele montou a casa dele, o palácio dele. E na sala de juízo de Salomão, a sala corte, Salomão ele instituiu um trono. E você observa, não tem uma palavra nessa Bíblia lançada em vão. Deus não fala a palavra a esmo assim. Deus não usa rascunho para escrever, para depois corrigir, não. Salomão ele construiu um trono com 6 degraus. E o 7º degrau era o próprio trono. Deus veio trabalhando em 6 eras, e na 7ª era culminaria com ele mesmo levando o seu povo. E aí Salomão ele construiu esses degraus de mármore e revestiu aquilo dali com ouro. Não foi com papel de parede comprado em papelaria, feito em metro, não, ouro. Revestiu aquilo dali de ouro. E Salomão, Jesus ele é o leão da tribo de Judá, da linhagem de Davi, que também é da tribo de Judá. E vocês lembram a profecia de Jacó para Judá? De Judá nunca se apartará o cetro. O que é o cetro? É o reinado. Em Judá está o leão e o leãozinho. Ou seja, o grande leão e todos os grandes reis de Israel. Aí você vê que pela linhagem de Judá, Deus levantou o maior rei que Israel teve, Davi. E Jesus veio na sequência dele. É tanta honra que Davi recebeu, que o Senhor Jesus Cristo, no milênio, ele herda o título de o filho de Davi. O próprio Deus, como da linhagem de Davi. Aí você olha Salomão, como ele tinha na bandeira de Judá o símbolo de um leão. O leão era o animal de estimação de Salomão. Imagina, você tem um gatinho, tem um cachorro, tem uns que tem vaca, galinha. O animal de estimação de Salomão eram leões. E ele, na sua sala do seu trono, a própria Bíblia descreve, ele colocou em cada um dos 6 degraus 12 leões. Um leão aqui de ouro, outro leão de ouro, no primeiro degrau. No segundo degrau, mais outros 2 leões, um em cada ponta. E assim foi subindo em cada um dos 6 degraus, 2 leões. E quando chegava no 7º degrau, ali estava o trono de marfim. Marfim recoberto de ouro. Marfim, para você ter uma ideia, é o material que se encontra nos dentes dos elefantes. Foi feito um trono de marfim, recoberto de ouro para o rei sentar. E ele mantinha lá na sua, eu não sei, talvez um tipo de encanamento interno, ele mantinha um tipo de ventilação, de encanamento, que cada leão daquelas estátuas, que elas tinham a sua boca aberta, os leões, quando abria, vinha o nascer do sol, e que chegava o momento de o rei se dirigir para o trono aonde ele julgava Israel. Quando ele chegava e ele colocava o rei, colocava o pé no primeiro degrau, lá embaixo, lá na caverna, em algum lugar do palácio, havia uns escravos ou os servos treinados, que eles cutucavam os leões de verdade, e aqueles leões esturravam. E aquele som saía pela boca daquelas estátuas. O rei colocava o pé e o leão esturrava. Por quê? Ele era o grande leão de Judá. Ele era o leão de Judá, pequenininho ainda, só um tipo daquele grande leão de Judá.
E ele colocava o pé no segundo degrau e os leões esturravam de novo. Quando ele chegava no 7º degrau, ele virava, sentava no trono. E a coroa dele, de 40 ciclos de ouro, descia talvez por um sistema de maçaneta, porque nenhuma cabeça segura o peso daquilo na cabeça. E assentava na sua cabeça. E no 7º degrau, no degrau do trono, o símbolo da sua coroa era de uma águia. Por quê? Porque ele olhava e, como disse o irmão Coutinho, ele via. Ele olhava e ele via. A rainha de Sabá veio com enigmas e ele discernia. Ninguém se esconde do olhar de Deus. Ninguém se esconde do olhar de um profeta. O irmão Branham chegou a dizer para o Billy Paul: Billy, ninguém me mente. Ninguém consegue me enganar. Por quê? Não é porque ele era melhor do que nós, é porque nele havia um dom daquele que é maior do que nós. E ali Salomão proferia o seu juízo. E Salomão, quando ele saía em visita para alguma das suas províncias, ele reunia aqueles 1000 cavaleiros. E Salomão, como todo rei, vocês sabem que o ouro significa divindade. Ele aponta para a divindade. Ele tinha aqueles cavaleiros em cavalos brancos, 1000 cavaleiros que era o séquito dele que o acompanhava. Aí ele mandava para aqueles cavaleiros, o dia que ele ia sair em visita para alguma província, e ele mandava que derramasse na crina do cavalo ouro em pó. Derramar ouro em pó na crina do cavalo. Por quê? Porque ele, o rei, o tipo do Senhor Jesus Cristo, ele saía ao nascer do sol e ele gostava que quando o sol nascesse e batesse sobre a crina dos seus cavaleiros, houvesse um resplendor, houvesse um brilho, houvesse uma glória. E Salomão então saía e fazia a sua visita real. Mas chegou um dia, e o irmão Branham nos conta essa história, ele conta que um rei chegou num determinado momento, e ele virou para os seus generais, os seus conselheiros, e ele resolveu tirar as vestes. Ele resolveu tirar suas vestes, e ele falou assim: vocês fiquem aqui, ocupem, cuidem do reino. Eu quero descer e quero saber como é que vive o lenhador. Eu quero descer e quero saber como é que vive o carpinteiro, o pedreiro, o padeiro. Eu quero conhecer o meu povo. E a Bíblia diz: pastores, conheço as suas ovelhas. E o profeta diz que pastor tem cheiro de ovelha. Salomão deixou a sua glória. Salomão deixou aquele reino. Salomão deixou o trono. E ele escolheu colocar a roupa de um simples pastor. Colocou a roupa de um pastor, pegou o cajado de um pastor, e aquela vez ele saiu sem séquito, sem cavaleiros, sem guarda de honra, sem conselheiros, ele saiu no meio do povo. E ele foi caminhando e peregrinando, e você pode ler em Eclesiastes, que ele conheceu tudo. Ele conheceu todos os prazeres, todas as dores, ele conheceu o que é opressão, ele conheceu o que é justiça e o que é injustiça. Mas como Salomão conheceu pessoalmente, ele saiu para conhecer o seu povo. E de repente, ele chega numa pequena província, nos cantos do seu reino, que ele, como rei, nunca tinha visitado antes. E aquela província se chamava Sulamém. Uma pequena província, talvez algumas aldeias. E ele foi chegando ali com o seu bordão, talvez a sua mala de garupa, caminhando, conhecendo já há vários dias o seu reino. E ele foi chegando numa fazenda. E naquela fazenda eles plantavam vinhas.
uva para fazer vinho. E quando ele foi chegando naquela fazenda, ele viu um lagar. Lagar é um círculo bem grande, com um pequeno muro. E esse lagar, ele é acimentado embaixo, ou com pedras. E ali nesse lagar, os fazendeiros, eles jogam os cachos de uvas. Eles jogam as uvas ali. E naquele tempo, as virgens, elas subiam no lagar, descalças, e elas pisavam as uvas. E esmagavam as uvas com os pés para fazer o vinho, para esmagar. E Salomão foi chegando, disfarçado de pastor, e ele foi chegando pertinho daquele lugar e ficou observando. Como ele havia observado o carpinteiro, o lenhador, o pedreiro, o padeiro, o pastor de ovelhas. E ele ficou observando. E ele viu que havia as virgens. A virgem significa pureza. E aquelas virgens pisavam ali. E ele, de repente, ele notou uma que era diferente das outras virgens. Primeira coisa, aquela virgem, ela era morena. Ela não era do povo de Israel. Ela era de um outro lugar. E ela estava ali, talvez tinha sido trazida como serva, como escrava, ou talvez tivesse se mudado para Israel. E ele ficou olhando aquela virgem e ele achou ela bonita. Aquilo que talvez para os judeus seria algo estranho, seria algo de causar rejeição, para Salomão foi um motivo de atração. Sabe aquela fraqueza, aquela parte sua e minha que não presta? Aquela parte que não tem valor, que não tem nada que seja digno? Jesus olhou aquela madeira de gofer, eu e você, olhou aquela fraqueza, aquele buraco, aquela madeira toda porosa e olhou assim, nessas fraquezas eu consigo colocar o meu espírito. E aquilo atraiu o olhar do rei em um detalhe que os outros não tinham olhado. Que aquilo que seria rejeição em outra igreja, aí no mundo aí fora, para Jesus em você aquilo foi peculiar para ele. Ele olhou para você de uma outra maneira. E ele ficou observando aquela virgem. E ele via que de vez em quando ela parava de pisar ali nas uvas. E ela saía. E ela ia para um trieiro assim. E ela ia para uma trilha. E ela ia atrás de uma colina. E ela ia lá e voltava. Ficava uns 20 minutos, meia hora. Ficava um pouquinho de tempo e logo voltava. Subia no lagar e continuava pisando as uvas. Aí passava mais um tanto de tempo e ela saía e fazia a mesma coisa. E aquilo dali foi intrigando o rei. E ele, disfarçado de pastor, sem nenhum sinal de realeza, ele foi chegando perto dela. Olha só, ele já tinha achado você bonito, ele já tinha gostado de você, e ele estava intrigado com uma atitude sua. Ele estava intrigado com algo que ela fazia. Aí ele chegou ali, talvez deu um nome, vestido de uma maneira simples, todo empoeirado, um homem do povo, um rei jovem, se aproximou dela e começou a puxar a conversa. Aí vocês sabem como é que é os rapazes quando querem namorar, né? Eles dão um jeitinho de puxar uma conversa. Quando eles se interessam por uma moça, eles dão um jeitinho, vai lá e puxa a conversa. E fala do sol, da lua, disso e daquilo, e vai puxando a conversa. E Salomão foi falando e falando com ela, até que ele chegou aonde ele queria. E falou assim, escuta, Sulamita, eu tenho te observado que você está aí, igual as outras moças, pisando, igual as outras igrejas, pisando nas uvas. Mas, de vez em quando, você para o que você está fazendo e você vai para aquele trieiro lá atrás, o que você vai fazer lá?
Aí ela virou para ele e falou assim: ó, pastor de ovelhas, você não sabe? Existe uma história, existe uma promessa lá de Jerusalém, que um dia o rei viria visitar a nossa província. A última província, a última era. O rei viria visitar. E ele prometeu que em cada província onde ele visita, ele escolhe uma virgem para esposa. E eu sou uma virgem. Eu creio na palavra. E aqui não tem como, pastor de ovelhas. Eu estou pisando aqui nas uvas, aí elas respingam. E aquilo mancha o meu vestido. E eu lembro da promessa, da história de que o rei viria. E eu não quero que, quando o rei vier, se aquilo aconteceu hoje, que o rei me encontre com as minhas vestes sujas. E ali atrás daquela colina, pastor de ovelhas, tem um riacho. Então eu corro para lá quando eu vejo que as minhas vestes estão sujas. E eu corro no riacho e eu lavo as minhas vestes. O irmão Brana diz, no rio da graça. E quando eu lavo as minhas vestes, então eu volto para o meu trabalho e continuo a pisar as uvas. Não parece familiar essa história? Minha, sua? Por quê? Porque nós trabalhamos, nós estudamos, nós nos esforçamos, nós erramos. E os respingos do mundo, os respingos de coisas que ouvimos, que vemos, às vezes machucam as nossas vestes, ferem as nossas vestes. Mas é familiar algo que estava nela do que está em mim. O que acontece? Quando você vê que algo manchou as tuas vestes, você vai lá naquele rio, você sai por um trieiro. E esse trieiro, o irmão Brana diz que é a via dolorosa. E aonde a via dolorosa leva? Para o Monte Caveira, aonde você faz uma visita ao Calvário. Você visita o Calvário e você lava as tuas vestes sujas no sangue. E você volta e continua pisando as uvas. Aí aconteceu algo em Salomão, que ele não resistiu. E ele tirou o capuz e virou para ela e disse assim: Sulamita, eu sou o rei. Eu sou Salomão. E eu já tinha gostado de você, por você ser diferente. Mas o que você faz todos os dias? Você está preocupada com uma promessa que eu realmente fiz às minhas províncias. Você está preocupada com a minha palavra. Isso é familiar, eu tô falando de uma maneira que você vá paralelo, o natural com o espiritual. É familiar a você. Aí você olha e vê ali, e aquele rei, você imagina ela olhando para ele. Não tinha anel, não tinha colar, não tinha coroa, não tinha roupa real, não tinha guardas. Ela tinha tudo para não acreditar. Ela tinha tudo para não acreditar. Porque na 7ª era, Deus enviou a sua palavra através de um mensageiro simplinho, bem simplesinho, que não sabia nem falar direito, que pedia desculpa por falar errado. E eu e você tínhamos tudo para não acreditar. Nós tínhamos tudo para não acreditar nele. Mas alguma coisa dentro dela incendiou um fogo, uma esperança. E ela creu. Você tomou a mensagem.
você tomou aquelas palavras. E como esse rei te visitou? Vem aqui, pastor Couto. Como que esse rei te visitou? Através de um homem simples. De uma mensagem simples. Vocês lembram do anjo dizendo para Cornélio: busque a Pedro, porque ele tem palavras de vida. Obrigado. Jesus te visita de uma maneira que só se você tiver semente, aquilo starta, aquilo começa. Se você não tiver, passa de largo de tantos. E assim ele visitou. Aí ele virou para ela e ele disse: Sulamita, continue. Eu vou voltar para Jerusalém. Eu já encerrei a minha caminhada. Eu vou preparar um lugar. Eu me apaixonei por ti. Eu te amo, Sulamita. E eu vou preparar um lugar. E nesse lugar, eu quero viver o meu romance contigo. Ela não ganhou nem um anel, não ganhou colar, ela só ganhou uma promessa. Só uma promessa. E o pastor de ovelhas foi embora. Ficou conosco apenas a mensagem. E o vaso que Deus usou foi embora. E nós ficamos segurando naquela promessa. Por quê? Ele disse para nós, através das suas mensagens, que ele é o rei. Que aquela mensagem é a mensagem do rei. E que um dia esse rei, não o vaso usado, o rei da mensagem, voltaria para nos levar para esse lugar. Aí você olha para Salomão, ele voltou para lá. E se você depois ler com calma Cantares, ele construiu um jardim. Ele construiu um jardim secreto. E um jardim fechado. As denominações não têm acesso à Nova Jerusalém. Ele construiu um jardim secreto, aonde apenas ele e os 144 mil, que é o que cuida do jardim, é o que serve a noiva, vai ter acesso. Ele e a noiva vão viver um romance nesse jardim que ele construiu. Ele escolheu uma. Tem 1000 igrejas, 10.000 igrejas, 50.000 igrejas. Ele escolheu uma noiva. Dentre todas elas, ele amou essa, mais do que todas. Aí, de repente, você pode imaginar aquela mulher, aquela virgem, ela continuou pisando as uvas. Continuou trabalhando, continuou estudando, continuou nesse mesmo mundo podre que nós estamos vivendo. Mas ela estava embaixo de uma promessa. Eu tenho um rei e ele olhou para mim. Você tem um rei, irmão, irmã. E a maior evidência, a maior prova de que esse rei olhou para ti é onde você está sentado hoje. Em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Você tem um rei. E ele te fez uma promessa. Eu estou voltando te buscar. Você não vai ficar por muito tempo nesse mundo. Você não vai ficar por muito tempo aqui embaixo. E Salomão foi e construiu aquele jardim secreto. E esse jardim secreto, ele fica aproximadamente 700 a 800 metros, distante de Jerusalém, do lado de fora dos muros. Aí nós ouvimos o profeta pregar uma mensagem, chamados fora do arraial. Nós poderíamos ir por muito tempo tipificando as coisas, mas ele trouxe fora do arraial e construiu um jardim secreto. E anos depois de Salomão,
um rei verdadeiro, ele desceu também nas vestes de um pastor de ovelhas. Ele virou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Eu amo. Apacenta as minhas ovelhas. Eu sou ovelha dele. Você é ovelha dele. Ele só pediu para o pastor Coto te apacentar. Apacenta as minhas ovelhas. Ele desceu como um pastor. E ele viveu a sua vida. Talvez você pense que é coincidência. Para mim, Deus não faz nada por coincidência. É preciso. E aí Salomão foi, com a sua comitiva, nasceu o sol, os cavaleiros foram em direção àquela província. Um dia, do lado do lagar, parou a liteira. A liteira não é carruagem. A liteira é onde os escravos carregam. E aquela liteira se abaixou até embaixo. E o rei desceu. Antes de ele olhar e chamar ela, ele queria admirar nela aquilo que valorizava o seu sangue, para ver se as vestes dela estavam limpas. Porque aquilo que atraiu a atenção dele, ele olhou para a virgem que ele escolheu. Ele disse: venha, minha rainha. E colocou ela na sua liteira e levou para o palácio. Talvez você pense que é coincidência, mas não é. Quando o verdadeiro rei esteve aqui em carne, o Senhor Jesus Cristo, eu falei ontem no culto, vou repetir hoje, ele conquistou a sua noiva no jardim do Getsemane. E o jardim do Getsemane fica a 700, 800 metros fora dos muros de Jerusalém, e é o exato lugar aonde Salomão havia construído o jardim para viver o romance com a sua noiva. Por isso que ontem, quando eu estava pregando, eu disse: e quando ele te viu, ele te amou. Você acha que esse romance começou depois que você nasceu? Ou depois que você viu? Não, ele te viu no jardim e ele te amou no jardim. O meu e o teu romance com o Senhor Jesus começou há mais ou menos 2000 anos nessa dimensão e na eternidade antes da fundação desse mundo. Esse romance é uma antiga história de amor. E essa Bíblia, para nós, é uma carta de amor. Você olha os atos de dureza, de justiça de Deus, e você não se acha incluído neles. Por quê? Porque você é noiva. Porque para você, você vê que ele dedica amor e justiça para os ímpios, dureza para aqueles que abominam o seu nome. Mas você lê a Bíblia e muita gente fala assim: não pode, Deus mandou fazer isso, que coisa terrível. Mas você fala assim: para mim eu só vejo amor. Por quê? Porque é uma carta de amor para a noiva. Enquanto para tantos é uma condenação, para nós é uma carta de amor. Aí o que aconteceu com aquele rei? Ele virou para os seus discípulos e disse: eu quero tanto estar com vocês, tanto, tanto, que eu vou preparar um lugar. Eu vou preparar um lugar e eu vou voltar para buscar vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Nós recebemos uma promessa. E o que esse profeta veio fazer? Só restaurar essa promessa. Dizer para nós, tirar aqueles galhos, aquelas coisas caídas que estavam tampando o trieiro para o riacho da graça. O profeta veio ensinar para nós, lembrar a nós da importância de ter as vestes limpas, de ter a nossa vida preparada, como se ele viesse amanhã. Preparados para ir como se ele viesse amanhã. E Salomão foi e buscou ela para casa. Aí o irmão Brana nos conta aquela história, vou resumir para terminar, daquela prima órfã, que ela havia recebido a promessa do filho do fazendeiro, do herdeiro de todas as riquezas. E ela, chegando naquela estação própria,
E hoje, irmãos, nós já vivemos nessa estação própria. Já passou o tempo de nós vivermos só na cozinha, de nós vivermos só lá dentro. Já chegou o verão outra vez. E ela, quando chegou aquele período da estação, o irmão Brana disse que ela fazia o quê? Todo final de tarde. Todo final de tarde ela pegava a sua malinha com o seu enxoval, ela colocava o seu vestidinho de noiva, a prima órfã, e ela ia na porteira esperar. Ela ia na porteira. E eu não sei se isso que eu vou dizer está acontecendo com você, mas está acontecendo comigo. O irmão Brana diz que todo homem, toda mulher, quando o sol se põe, vem uma pequena tristeza no seu coração. Vem uma pequena melancolia. E aquele momento, aquilo acontece porque, naquele momento, há milhares de anos atrás, era quando a coluna de fogo descia e conversava com Adão. Ela descia e tinha companheirismo com seu filho. Mas nós vivemos num tempo onde a coluna de fogo desceu outra vez. Ela pairou sobre um profeta, e mais do que pairar sobre o profeta, como um exemplo para mim e para você, quando ele cumpriu a promessa de não matar, além daquilo que ele precisava, a coluna de fogo disse para ele: você lembrou da tua promessa, eu vou lembrar da minha. Sempre estarei contigo. É para mim isso, é para você. Aí o Deus, criador do universo, da terra, fez um convite para ele. Você gostaria de passear comigo, William Brana? Essa tristeza no final da tarde, essa melancolia que nós sentimos nesse final dos tempos, é porque nós estamos com saudade do nosso Pai. Nós estamos com saudade daquilo que Ele nos prometeu. Mas como, irmão, que você vai ter saudade de um lugar aonde você nunca teve? Como você vai ter saudade de uma pessoa com quem você nunca conviveu? Mas lembra que na mente dele, nós já estivemos com ele. Nós já vivemos com ele. Então vem aquela melancolia. E o que as primas diziam? Lá vai aquela boba. Lá vai aquela tapada. Lá vai aquela tonta. Ela usa saia comprida? Para que isso? Olha aquele cabelo comprido nesse calorão. Olha aquele tipo de comportamento. É carnaval, era para eles estarem se divertindo lá fora. Aí, você não se sente mais parte do mundo. Você não se sente mais parte daquele lagar. Você não sente mais parte daquela província, daquela era. Você já sente parte da família real. Porque você agarra aquela promessa. Você pega o teu enxovalzinho, que é a mensagem, e ela te ensinou como costurar o teu vestido de noiva. Porque no casamento judaico, era o amigo do noivo que levava o vestido de noiva para a noiva vestir. O noivo comprava o vestido e dava para o amigo dele e levar. O melhor amigo, leva para minha noiva. O que o William Brana veio trazer para nós? Veio trazer o nosso vestido de noiva. Veio trazer o nosso enxoval. Nós não carregamos bagagem. Nós não carregamos mala. Nós carregamos só o que o noivo escolheu. Nós não carregamos joias mundanas. Nós escolhemos apenas aquilo que o rei Assuero gosta. Nós somos a Esther e nós somos sábios na nossa bobice. Esther podia ter escolhido qualquer coisa. Ela chegou e disse para aquele que conhecia o coração do rei, disse: o que o rei gosta? Nós não temos desejo próprio. Você talvez até tenha na tua velha natureza, mas você submete a tua carne ao espírito. E você pergunta: o que o Senhor gosta, Jesus?
Você chega ali naquele riacho da graça, fala assim: Jesus, tem alguma coisa em mim que o Senhor não está gostando? Muda. Por quê? Porque nós nos rendemos para ser noiva dele. Nós nos entregamos para ser noiva dele. Irmãos, teve um dia que aquela carruagem, o profeta disse que começou ela lá na porta, na porteira. Ela começou a ver aquela fumaça, aquela poeira levantar. E aquela carruagem daquele rapaz que havia prometido chegou, parou na frente da porteira. Ele desceu e disse para ela que ele tinha estado observando ela por todo aquele tempo. E o irmão Brana diz que era através de um tutor, de um capataz, que é o Espírito Santo. E ele tinha aprovado, selado o vagão. E o irmão Brana diz que o trem não viaja enquanto o vagão não tiver selado. Eu quero ir para casa. Você quer ir para casa? O teu vagão está selado? A tua vida está selada? As tuas vestes estão limpas? Você está com um vestido de noiva? Há um jardim fechado para um romance. Mas como que você está? Como que eu estou? Será que eu não estou atrasando o arrebatamento de alguém? Será que nós não estamos atrasando o arrebatamento dos eleitos? Por quê? Se você é um eleito, você não pode ficar. Mas às vezes, talvez você esteja sendo lânguido, preguiçoso, negligente. Aí Deus não pode levar a noiva incompleta. E falta uma partezinha. Aí ele fica ali, o Espírito Santo. Igual aquele capataz que chegou para o dono das vinhas. Você sabe, lembra aquela parábola de Jesus? Jesus disse assim, aquela parábola, que um homem tinha muitas vinhas, e nas vinhas ele tinha uma figueira. E ele chegou naquela figueira, e ela não deu fruto, e não deu fruto, e não deu fruto. E ele disse para aquele capataz: tira ela fora. Não quero que ela ocupe lugar sem dar fruto. Aí o Espírito Santo, o amigo intercessor, disse para o dono da propriedade: me deixa eu adubar ela. Deixa eu tratar o solo ao redor. Deixa eu dar uma atenção especial para essa figueira. E se ela não der fruto, aí tira ela fora. Eu não quero ser essa figueira. Não queira você ser essa figueira. O Espírito Santo, quantas vezes ele fica ao nosso redor chorando, gemendo. Meu filho, ele vem num culto como esse e derrama bênçãos nos cânticos, nas orações, responde ao teu pedido. O que ele está fazendo? Adubando, para que você dê fruto, porque ele não tem só o objetivo de te curar, ele quer te arrancar daqui, ele quer te levar embora daqui. Aqui é um paliativo passageiro, ele quer levar você. Aí de repente esse Espírito Santo, ele vem e ele olha para a tua vida, e saiu uma florzinha de figueira, uma florzinha de figo. Você rendeu um pouquinho. Aí ele fica olhando aquela flor. Aquela flor é a esperança do Espírito Santo que se torne fruto. Para ele chegar para o pai e dizer: ó, dono da propriedade, deu um figo, mas deu. Deu um figo, uma flor, mas deu. Você só precisa dar a Deus uma pequena oportunidade para Ele te salvar. E Ele te salva. Você não... É tanta coisa que nós temos retidos em nós mesmos. Abre a mão. Por que nós vamos ficar preocupados com carreira, com trabalho, com dinheiro, com isso, com aquilo? Você acha que aquela prima órfã teve que se preocupar com as críticas das outras denominações? Depois que ela foi embora? Não teve. Vai chegar um dia, irmão,
em que você vai pagar o último aluguel. Vai chegar um dia que você vai pagar o último carnê de luz. Sabe aquele boleto do carro, a prestação? Vai chegar um dia que você vai pagar o último. Por quê? Porque carro de crente não é de pneu. Carro de filho de Deus é carruagem de fogo. Filho de Deus até vive de aluguel aqui embaixo, até vive numa choupana. Porque aqui estamos como escravos. Mas a casa de filho de Deus é de ouro. Corpo de filho de Deus não envelhece, não adoece. Isso aqui é passageiro. Então tira os teus olhos daqui. Por quê? Você tem uma promessa. Você tem um rei que está voltando. Você tem um rei que está vindo. E o irmão Branham, ele diz que ele crê que será entre as 7 e as 9 horas da manhã. E ele diz que talvez a irmã vai estar penteando o cabelo na frente do espelho, numa manhã dessas, que será a manhã da ressurreição. Ali você acorda como um dia normal, mais um dia no lagar, mais um dia pisando uvas. E você está penteando o cabelo, se preparando para ir para o trabalho. Aí ele dá esse exemplo àquela irmã. De repente, ela olha pelo vidro, pelo espelho, e ela vê o seu falecido marido atrás dela, em um corpo renovado, sorrindo para ela. E ela é noiva. Você é noiva. Quando você vê o teu ente querido ressuscitado, você sabe que será num piscar de olhos. É só um vamos para casa. Você vai olhar, ela talvez pudesse virar e dizer, querido, chegou a hora. E em um piscar de olhos, tudo é transformado. Nós temos um rei que está voltando. Abaixa a sua cabeça e fecha os seus olhos. Nós temos um rei que está voltando. As tuas vestes estão limpas. Você tem pisado o lagar e as uvas todos os dias. As tuas vestes estão limpas. Se você olhar para a barra do teu vestido de noiva e estiver sujo, o rio da graça ainda está ali. Na colina chamada Calvário, tem um rio da graça. Vai nesse momento individualmente no teu coração. Fala assim, Senhor, lava as minhas vestes. Se amanhã cedo for o arrebatamento, como cria o nosso profeta, eu quero estar com as minhas vestes limpas. Eu não quero ser deixado para trás. Eu não quero ser deixada para trás. O Senhor já tem me trazido tão longe nessa mensagem. Eu não vim todo esse caminho para me perder. Eu não vim todo esse caminho para ficar para trás. Senhor Deus, nosso Pai, nós somos tão felizes pela Tua palavra. E nós conseguimos olhar nessa Bíblia e ver o Senhor Jesus Cristo de ponta a ponta. E nós, assim como conseguimos enxergar Ele, nós conseguimos enxergar nós mesmos como essa noiva. Pai, permita que cada um aqui seja encontrado com as suas vestes limpas, seja encontrado com as suas vestimentas limpas, assim como aquela prima órfã que nos ensinou o profeta. Que nós possamos estar te esperando. Nós temos saudade de ti, Senhor. Nós temos saudade de um novo corpo. Nós temos saudade de uma nova terra, de um novo reino. Nós estamos aqui reunidos no sítio do pastor. Temos cantado para ti, temos chorado, temos entregue a nós mesmos. Há algo ainda que precisa ser corrigido, consertado. Que não seja isso empecilho. Senhor Deus, venha e nos corrija, venha e nos ajude. Às vezes há pessoas que estão embaixo de circunstâncias e ciladas. Eu lembro daquele áudio daquela irmã que disse que estava
num vício do crack novamente, Senhor. O diabo não tem poder sobre um filho teu, sobre uma filha tua. E nesse momento nós lembramos dela, Pai. E pedimos que o Senhor tome os teus anjos e envie a libertação para a vida daquela pessoa. Ela enviou um áudio clamando, chorando, pedindo misericórdia. Assim como ela, há tantas pessoas desse mundo, tantas pessoas desviadas. Vimos uma irmã aqui chegando, pedindo pelos seus filhos. Ó Deus, nós não queremos ir embora faltando alguém da nossa família. Não queremos ir embora faltando um pedaço do nosso coração. Nós queremos que essa promessa da tua vinda se cumpra, não para nós não somos egoístas, mas que se cumpra para todos aqueles que o Senhor escolheu e chamou, mesmo os mais fracos, os mais acabados, abatidos, que o Senhor possa descer, vivifica aquela chama, Pai, vivifica aquela chama, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, amém, Senhor. Vou convidar o pastor Zé Couto. Daqui a pouquinho, olha a hora para nós. 10? Então tá bom. Nós vamos alimentar. E amanhã nós vamos colocar à disposição do Espírito. Nós não fizemos nenhuma programação. Deus guiou nós no melhor, né? Ele vai nos guiar também amanhã da mesma maneira. E nós não vamos fugir do barulho do mundo. Estarmos em companheirismo uns com os outros e com Jesus. Né? Nós vamos orar agradecendo a Deus. E depois vocês continuam cantando aí até dar o sinal, tá? Que está pronto. Hein? Está liberado? Então tá. Vamos ficar em pé. Curve a sua cabeça. Você ouviu bem? Você é aquela morena? Amém, amém. Que sempre fugia para lá para lavar a veste? Hein? Nós estamos fugindo. Viemos para o rio da graça. O rio da vida. Para receber mais ânimo. Para receber mais poder. Para nós permanecer nessa estrada. Nós tivemos 2 testemunhos aqui de leitura da mensagem. E eu, particularmente, faço uso da mensagem sempre. E Deus colocou no meu coração, que eu, às vezes, nós pegávamos a literatura e a leitura, às vezes, sobrava muito lá na tesouraria. Então, Deus falou comigo para me distribuir a literatura na ceia. As pessoas que podem retribuir, tudo bem. Que não podem, levam a literatura. Tá? Agora, essa literatura não pode ficar parada na sua casa. É preciso ser lida. Igual nós vimos 2 testemunhas aqui. Ó. E se você não está fazendo isso, passa a fazer. Você vai ver o resultado. Você viu agora, né? É a veste. É o amigo trazendo a veste. Para os núpcias. Há uma veste especial. Há uma veste especial para entrar na festa das bodas do Cordeiro. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, muito agradecido ao Senhor pelo que aconteceu aqui. E agora, Pai, pedimos ao Senhor levar cada um que vai embora para o seu lar, guardado, livre de todo tipo de mal, todo ataque do diabo. Que o Senhor põe os seus anjos, a escolta, atrás, ou na frente, ou de lado, guardando o teu povo de regresso aos seus lares. E guarda nós também, os que ficarem aqui. Em nome de Jesus Cristo. Te louvamos e agradecemos, Senhor, pela alimentação que está sendo posta lá. Pedimos que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Canta o hino de agradecimento aí. E alguém pode ir já indo, né? Fá maior, nome que me faz amar. Agora, a cor da noiva é morena, tá? Viu? A cor da noiva é morena. Um nome que me faz amar, cantar em seu louvor. Um som mavioso ouvir soar, é o nome do Salvador. Um nome que inspira amor, um nome que inspira amor, um nome que inspira amor, é o nome do Salvador.